parar por aqui e deixar que o dia continue. Tá ok, então. Tá todo mundo ouvindo? Agradecer primeiro o convite do professor Roberto, professora Helena, que eu não a conheço, acho que não sei se está aqui. Não chegou, né? Pedir desculpa também pelo fato desse grande atraso, certo? Mas a vida é assim, não tem como prever muitas coisas. Então, o objetivo desse mini curso é apresentar um pouco sobre a teoria dos números, principalmente a teoria dos números irracionais, né? Então, o que a gente vê muito, o que a gente vê nas universidades, a gente vê um pouco de teoria elementar na graduação, digamos assim. Talvez no mestrado, dependendo da universidade, a gente veja teoria algébrica dos números. Em poucos casos, a gente vê teoria analítica dos números, pela falta de pesquisadores também, mas em alguns grandes centros se vê essa disciplina. Mas mesmo na teoria analítica, pouco é visto sobre números irracionais, certo? Principalmente porque é uma área muito complicada. Na verdade, números irracionais e transcendentes. Então, o objetivo do mini curso, né, essas 5 aulas, eu vou tentar dar um overview aqui para a gente entender mais ou menos o que eu quero fazer. Então, primeiro, eu quero começar falando de irracionalidade. E a segunda parte, que seria nosso último encontro, falar um pouco sobre transcendência. Então, irracionalidade já é algo difícil de se pensar, certo? Problemas envolvendo números irracionais são bem complicados. Problemas envolvendo números transcendentes, mais ainda, certo? Só para ficar entendido, um número irracional, a gente pode dizer que é um número que não satisfaz uma equação polinomial de grau 1 com coeficientes inteiros. Uma equação polinomial de grau 1. Certo? Então, tem várias conjecturas de Euler, que são problemas em aberto até hoje. O número é transcendente quando não satisfaz nenhuma equação polinomial de qualquer grau com coeficientes inteiros, né? Então, aqui você passa do 1 para o infinito, digamos assim. Então, tem um abismo aqui entre esses números, certo? Então, para começar hoje, a gente vai, como eu quero que seja um mini curso tentar ser o mais didático possível, certo? Para tentar motivar, sem colocar resultados muito avançados, então a gente vai fazer o passo a passo, ver se é possível motivar, certo? Então, a gente vai começar hoje com a irracionalidade de raiz de 2, certo? Então, essa seria a primeira aula, digamos assim, o primeiro tópico. Então, a gente vai ver algumas demonstrações bem diferentes. Ah, Diego, mas eu conheço uma que é tão simples que acabou já a aula, certo? Não, a gente vai ver outros, certo? Outros pontos de vista que a gente pode usar para provar outros resultados, certo? Então, a gente vai ver por que no raiz de 2 é fácil dar um tipo de demonstração e por que para outros números aparentemente irracionais não seria. Ok, então, amanhã a gente vai falar sobre o E, né, a base dos logaritmos neperianos, várias demonstrações, né? Existe uma demonstração topológica de que é irracional, por exemplo. Depois a gente vai ver as demonstrações da irracionalidade de π e E elevado a um racional não nulo. Seguindo a ordem de dificuldade aqui, certo? Então, na verdade, o fato de ser fácil provar que o E é irracional está devidamente ligado ao fato que ele tem uma série muito bem comportada, né? É a soma dos recíprocos dos fatoriais. Então, isso converge muito rápido. Então, a gente consegue provar facilmente que o E é irracional de várias maneiras, certo? E essa série, essa poderosa série da exponencial, vai ser muito forte, a gente vai ver. O π já é um pouco mais complicado. A série do π, se você for olhar a série de Taylor do π, vai envolver logaritmos de π e potência de logaritmo de π. Então, isso complica completamente quando você está querendo resolver um problema desse tipo. Vou já explicar por quê. E elevado a R a gente vai mostrar também. Essa parte 3 é baseada no que a gente chama de método de Hermite, que é um método de aproximar funções analíticas por funções racionais. Certo? Ok, na quarta aula, quinta-feira, a gente vai ver um pouco sobre a função zeta. Então, a função zeta é uma função muito misteriosa, digamos assim, para esse tipo de comportamento aritmético. Certo? Então, é uma função difícil de entender em geral. Mas, para saber, por exemplo, se um zeta de algum número
racional ou irracional, transcendente ou não transcendente, ou algébrico, é algo muito complicado. Então, o que se sabe é que a função zeta, quando o argumento é par, eu vou falar aqui, ela é sempre um número transcendente, um número irracional. Mas quando o S aqui é um número ímpar, positivo e ímpar, então começa a ficar tudo muito complicado. Então, até hoje, o único resultado conhecido, efetivo, né, o que a gente vai provar aqui, é o teorema de Aperry, que diz que zeta de 3 é irracional. Então, essa demonstração é chamada miraculosa, certo? Porque foi num evento na França, onde ele enunciou, né? Ele não disse para ninguém que tinha provado, ele enunciou lá no abstract, alguma coisa sobre a zeta de 3 e algumas séries, e todo mundo foi sem esperar nada, né? E no final ele provou isso aqui, né? Então muita gente estava desatento, né? Aquela coisa, vendo um monte de séries e combinações, aqueles tipo de Ramanujan e etc. E de repente o cara acabou aí, ó. Acabamos de provar que zeta de 3 é racional. Certo? Então muita gente na plateia ficou complicado. Então um colega meu, um holandês chamado Frits Boykers, que é um grande teórico dos números também, estava na plateia e ele decidiu tornar a demonstração do Aperry de uma maneira mais humana. Mais humana significa usar integrais duplas, triplas e etc. Certo? A gente vai apresentar isso, certo? Então vai ser uma aula bem corrida, digamos assim, para 50 minutos. E sobre transcendência, a gente vai ver os números de Liouville, que foram os primeiros números transcendentes, ou seja, números que não são raízes de polinômio com coeficientes inteiros, polinômios não nulos, claro. E esses números de Liouville foram os primeiros exemplos, uma quantidade não enumerável de exemplos. Aí depois veio Cantor com a teoria dos conjuntos enumeráveis, né? E não enumeráveis, provando que tem infinitos tipos de infinito, cada um infinitamente maior que o infinito anterior. Então, essas ideias de Cantor, no artigo principal dele, ele enunciou que que quase todos os números são transcendentes, como quase todos os números são irracionais. Certo? E a grande pergunta da teoria e a grande desmotivação da teoria, por que estudar a teoria transcendente, por que estudar números racionais, é exatamente essa. Você está dentro de um lugar onde tudo à sua volta tem a propriedade que você quer. Mas quando você pega e procura saber, procura de fato confirmar, né, como diria o Paul Edwards, quando você pergunta a ele não responde. Certo? Então, quase todo número é racional. Certo? Mas a maioria dos números que a gente conhece hoje, combinações simples, são problemas em aberto. Tá, ok, vamos começar em si o que é que eu quero falar. Certo? Então, a gente começa com o princípio da boa ordenação. Certo? Vamos lá do alicerce mesmo da matemática, que diz que todo subconjunto não vazio de números naturais possui um elemento mínimo. Em outras palavras, né, escrevendo agora matematicamente, se S está contido em N e S diferente do vazio, então existe um N0 em S, tal que N0 é menor ou igual que N para todo N de S. Então esse princípio, né, seria mais ou menos como um dos dogmas da matemática. Né? Então são aqueles axiomas e postulados da teoria dos números, digamos assim. Ah, Diego, mas eu já vi uma demonstração do princípio da boa ordem, muito provavelmente usando a indução. Ah, mas também vi a prova da indução, muito provavelmente usando o princípio da boa ordem. Certo? Então, o princípio da boa ordem, o teorema de indução matemática e o axioma da escolha, né, eles são equivalentes. Certo? Você consegue provar um a partir do outro. E um deles você vai ter que supor que não tem prova, você vai ter que aceitar, na verdade. Né? É como se fosse um dogma, certo? Um dogma da Igreja Católica lá da Idade Média. Tem que aceitar. Né? E não é difícil aceitar isso aqui, certo? Ok, então esse princípio, num curso de fundamentos de matemática, né, a gente vê vários... Isso aqui está no chão da matemática. Então,
Num curso de Fundamentos de Matemática, a gente vê vários resultados a partir disso aqui. Por exemplo, soma de naturais é natural, todo natural é maior que 1, não existe número natural entre 0 e 1, e etc. Então, o que eu vou colocar aqui, eu vou colocar com esse nome, certo? Vou chamar Teorema Fundamental da Teoria dos Números. Deixa eu abreviar o menos possível. Não que esse seja o nome oficial, certo? Podia até colocar irracionais aqui. Então, o teorema é algo simples. Diz o seguinte: não existe inteiro entre, é claro que o entre, bem conhecido, 0 e 1. Certo? Então, não existe inteiro entre 0 e 1. Essa é um fato bem conhecido, né? E que segue-se do princípio da boa ordenação. Né? Então, uma vez eu coloquei isso aqui já numa prova de teoria dos números, de fundamentos de matemática, e os alunos, é complicado, né? Porque como você está já muito abaixo, você sempre fica imaginando assim, olha, se eu tenho um conjunto naturais, se eu olho conjuntos naturais, para mim o zero não é natural. Então, quando você olha, já tem um. E depois do 1 é o 2. Então, acabou. Não pode ter, né? Mas não é bem assim, né? Porque aqui lá na frente, ali são só símbolos, né? 1, 2, 3, 4 são só símbolos. Porque aqui lá na frente não pode ter um símbolo que vai estar entre 0 e 1. Então, a prova, né? Bem simples aqui, para a gente não perder muito tempo. A prova, você define o conjunto de todos os naturais que satisfazem, que estão entre 0 e 1. A gente quer provar que é vazio. Se ele for diferente do vazio, então ele está nas condições do PBO. Então, existe um N0, que é o mínimo de S. E esse N0 está em S. Então, como o N0 está em S, então a gente tem que o N0 é maior que 0 e menor que 1. A gente multiplica por N0, que é um número positivo, vai preservar desigualdades. Então, fica com 0 menor que N0 quadrado menor que N0. Por sua vez, o N0 é menor que 1. Então, aqui a gente obtém que o N0 quadrado está em S. Só que isso é um absurdo, porque o N0 ao quadrado é menor que o N0, né? Que é o menor elemento de S. Então, é um absurdo em supor que o S é diferente do vazio. Logo, o S é vazio. Mas, Diego, não ia a gente ia falar sobre números irracionais? Né? O que tem a ver provar uma coisa desse tipo, certo? Porque todos os teoremas que eu conheço, todos, desde o teorema, de alguns teoremas básicos que a gente vai fazer aqui, né? É claro que tem uns teoremas, principalmente para números algébricos, certo? Para números desse tipo, mas para números desse tipo aqui, a maioria das soluções, sempre você vai tentar encontrar um inteiro, existe uma receita, certo? Que você vai tentar encontrar um inteiro entre 0 e 1, ou um inteiro entre dois consecutivos. Então, sempre, certo? Desde a prova da irracionalidade do E, que a gente vai ver, como a prova das formas lineares de logaritmos de Baker, que deu a ele a medalha Fields. Sempre encontrar um inteiro entre 0 e 1. Agora, criar esse inteiro é que é um pouco complicado, né? Ok, então, vamos falar um pouco sobre a racionalidade da raiz de 2. Né? Então, historicamente, isso aqui também é só um símbolo, né? Historicamente, o raiz de 2 vem de um probleminha lá da Grécia, dos pitagóricos, que era o seguinte: como é que eu vou construir um triângulo retângulo com catetos 1, né? Então, Pitágoras sabia que essa medida aqui tinha que ser um número positivo, porque era um comprimento, certo? Tal que esse número vezes ele mesmo fosse 2, né? Então, reza a lenda aí que um dos discípulos dele, Hipássos, né, tinha provado, né, tinha acreditado que esse número raiz de 2 era um número incomensurável, ou seja, que não podia ser medido por régua e compasso naquela época. E diz a lenda que isso custou a vida dele, né? Os pitagóricos não acreditavam que os números naturais, os inteiros, frações, era tudo que podia existir, né? Se Galois tivesse nascido naquela época, ele tinha morrido também, certo? Bem mais fácil. Já que a gente sabe que tem polinômios, que a gente sabe que tem raiz e que a gente não consegue expressar essa raiz, tem que definir um símbolo para ela.
Ok, então o raiz de 2 tem esse apelo geométrico, certo? Então, a gente vai começar, né? Vamos falar um pouco sobre... Tem várias fórmulas para a raiz de 2, certo? Então, tem uma fórmula interessante, vou colocar aqui. Tem uma fórmula que eu gosto, que diz o seguinte, que o raiz de 2 é 2 vezes 2 sobre 1 vezes 3, 4 vezes 4, desculpa, 6 vezes 6 sobre 5 vezes 7, 9 vezes 11, 10 vezes 10, e etc. É uma fórmula interessante, certo? E para provar ela, claro que eu não vou provar aqui, usa-se simplesmente, quer dizer, simplesmente não. O primeiro passo é você saber que o cosseno de π sobre 4 é 1 sobre raiz de 2. Esse é o passo mais simples, né? O passo mais difícil é você lembrar ou saber a fórmula do produto infinito para o cosseno. Né? Então, o cosseno tem uma fórmula de produto infinito de Weierstrass. Então, você substitui e dá isso aqui. Certo? Outra fórmula interessante, que eu acho, é essa aqui. Por exemplo, o somatório com n de 1 a infinito, de menos 1 elevado a n mais 1, 2n menos 3 fatorial duplo sobre 2n fatorial duplo. Certo? Aí vale salientar que esse fatorial duplo aqui, esse fatorial duplo é diferente da composição dos fatoriais. Certo? Então, o fatorial duplo, na verdade, é o seguinte. Olha, esse aqui é um número ímpar. Certo? Então, o que é o fatorial? O fatorial, você tem um número n, você multiplica todos os números menores ou iguais que n. Quando você pega o duplo fatorial, se ele começa no ímpar, então você multiplica todos os ímpares antecedendo ele, menores ou iguais que ele. E aqui, no caso de ser par, você multiplica todos os pares, ou seja, 2n fatorial é 2n vezes 2n menos 2 vezes 2n menos 4 vezes 4 vezes 2. Ou seja, é uma coisa menor que o fatorial. E que você consegue colocar em função do fatorial. Né? Ok, para provar isso aqui, é algo relacionado com a série de Taylor da função 1 mais x no ponto x igual a 1. Certo? Isso não vou provar, só para a gente ver isso que eu acho bem interessante. Algo também interessante é que se você pegar a raiz de 2, elevar a raiz de 2 infinitas vezes, isso aqui dá 2. Ok, então, teorema, raiz de 2 é irracional. Então, vamos pensar em algumas maneiras, certo? Então, a nossa primeira solução vai ser a solução mais conhecida que tem, certo? Que é aquela solução onde a gente usa paridade, né? Talvez tenha alguma discussão qual é a demonstração mais fácil, usando paridade ou usando o teorema fundamental da aritmética. Né? Mas vamos fazer o seguinte. Suponha que o raiz de 2 é um certo P sobre Q. Então, a gente podemos supor também que o MDC entre P e Q é 1. Simplesmente porque P sobre Q é igual a P sobre MDC entre P e Q sobre Q sobre MDC entre P e Q. E esses caras aqui são primos entre si. Então, sem perda de generalidade, a gente pode supor que eles são primos entre si. E aí a gente faz aquele truquezinho de álgebra, né? Raiz de 2 que é igual a P, que implica que 2 que é ao quadrado é igual a P ao quadrado. Isso aqui implica que P ao quadrado é par. Ou seja, o P é par, então o P é da forma 2K, para algum K inteiro. Então você volta a substituir aqui. Então você tem 2Q ao quadrado igual a 2K ao quadrado, que é 4K ao quadrado. Ou seja, Q ao quadrado também é um número par. Se Q ao quadrado é par, implica que Q é par. Olha, então se o P é par e o Q é par, então 2 divide o MDC entre P e Q. Né? Só que a gente está supondo que o MDC é 1.
E essa talvez tenha sido a primeira demonstração lá de Passos, certo? Eu não sei bem, não. Acho que em alguns livros eles citam outra demonstração, mas para a gente eu acho que essa seria... Para mim, eu acho que essa foi a primeira, né? É bem simples mesmo. Outra demonstração seria você usar o teorema fundamental da aritmética, né? O teorema fundamental da aritmética diz o seguinte: se n é um número natural maior que 1, então n pode ser escrito da forma P1A1 PKK, onde os PIs são primos e os AIs são maiores ou iguais que 1, naturais, né? Certo? Então, na verdade, o que o teorema diz é que essa maneira de escrever é única, certo? A menos de uma reordenação. Ou seja, existe alguma permutação que leva só, troca os índices desses caras aqui e dos expoentes, né? Algo do tipo 6 é igual a 2 vezes 3, que é igual a 3 vezes 2. O que é mais importante é que se você tem duas fatorações de primos, então você consegue dizer onde é que está você tem mais ou menos a ideia do comportamento de cada elemento de um lado e de outro. E isso é muito importante quando a gente está resolvendo a equação de Alfantinas, por exemplo. Algumas equações de Alfantinas mais elementares a gente consegue resolver usando esse tipo de ideia. Certo? Então, vamos lá para a demonstração. Olha, raiz de 2, se raiz de 2 é P sobre Q, então eu escrevo 2Q ao quadrado igual a P ao quadrado. Certo? Aqui eu não preciso nem supor que o MDC entre P e Q é 1, não. Na verdade, o que vai valer é a paridade do fator 2 nesses caras, né? Pelo seguinte, olha, o P tem que ser par, né? O 2 tem que dividir o P. O P é par. Então, existe um fator 2 aqui. Certo? Então, dentro do P existe um fator 2. Certo? E esse fator 2, ele tem que vir numa potência... Ele tem que vir numa potência par, né? Porque está elevado a 2. Então, P aqui não precisa ser primo, certo? Desculpa aqui com a anotação, mas P e Q são números naturais. Então, o que isso aqui está dizendo é que o 2 está dentro de P e a maior potência de P a maior potência de 2 que divide P é um número par. Por causa desse 2 aqui, certo? Vamos escrever isso aqui na notação um pouco mais entendível, né? Vou escrever aqui como valorização 2ádica de um certo número, como sendo maior n natural, tal que 2 elevado a n, tal que 2 elevado a n, desculpa, aquilo mesmo, divida n, 2 elevado a k. Então, é o que a gente chama de ordem 2ádica, ou valorização p-ádica de um número, nesse caso 2. Então, a valorização 2ádica de n é o maior expoente de 2, maior potência de 2 que divide n. Certo? Então, só para deixar isso aqui menos filosófico, né, o que a gente está dizendo é o seguinte: isso aqui implica que o 2 divide P. Certo? Então, a valorização 2ádica de P é maior que 0. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, que a valorização 2ádica de P tem que ser um número par. Então, desse lado aqui, a maior potência de 2 que divide esse lado é um número par, por causa desse quadrado aqui, né? Porque, na verdade, a gente está olhando para cá. Desculpa. A valorização 2ádica de P ao quadrado, isso aqui é 2 vezes a valorização 2ádica de P. Ou seja, em qualquer caso, é um número par. E nesse caso aqui, sempre a gente vai ter um número ímpar. Por quê? Se o 2 não tivesse no Q, né, se não tem fator 2 no Q, então a valorização 2ádica de 2Q ao quadrado seria 1. Então, 1 teria que ser um número par, pela fatoração única. Se o Q tem um fator 2, então, se a gente olhar para a valorização 2ádica desse lado, a valorização 2ádica de 2Q ao quadrado, né, usando as propriedades da valorização, que ela transforma produto em soma, certo? Então, isso aqui seria valorização 2ádica de 2, que é 1, mais
valorização 2A de Q ao quadrado, que é 2, valorização 2A de Q. Ou seja, essa relação aqui nos dizia que, por esse lado, existe a maior potência de 2 que divide isso aqui é um número par, e a maior potência de 2 que divide esse lado aqui é um número ímpar. Então, seria um absurdo com o teorema fundamental da aritmética. Eu tenho até que horas mesmo, Roberto? Eu não lembro. Até 6 horas? Nossa. Ok. Uma outra demonstração, essa mais simples, certo? Que pode até ser dita que foi derivada de uma daquelas ali, seria a seguinte. Se raiz de 2 é um certo P sobre Q, né? Então, olha, a ideia é o seguinte. A ideia aqui não é provar que o raiz de 2 é racional, que a gente já provou, né? A gente já podia estar passado por tópico. A ideia é ver as ferramentas que a gente tem para provar o mesmo resultado. Certo? Então, a gente espera que a gente comece a ver outras ferramentas. Então, raiz de 2 igual a P sobre Q implica que 2 é igual a P ao quadrado sobre Q ao quadrado. Ou seja, isso aqui implica que Q ao quadrado divide P ao quadrado. Certo? Aqui eu vou supor que o MDC entre P e Q é 1, certo? Então, olha, se raiz de 2 é P sobre Q, onde P e Q são primos entre si, então 2 é P ao quadrado sobre Q ao quadrado, e essa relação aqui implica que Q ao quadrado divide P ao quadrado. Certo? Olha, mas se o MDC entre P e Q é 1, o MDC entre P ao quadrado e Q ao quadrado também é 1. Só que, por outro lado, Q ao quadrado dividir P ao quadrado implica que o MDC entre P ao quadrado e Q ao quadrado é igual a Q ao quadrado. Logo, Q ao quadrado é 1. Portanto, o 2 seria P ao quadrado, e isso é um absurdo. Ah, Diego, mas tem que provar, não, que raiz de 2 não é inteiro? É, mas é simples, né? Basta você olhar aqui esses caras aqui, os quadros perfeitos. O 2 não é quadro perfeito, né? Veio 1, o 4, o 9 e etc. Então, o 2 não está nessa lista aqui, não tem muito o que fazer, certo? Ok. Então, a solução 3, desculpa, a solução 4, ou a demonstração 4, a gente vai usar o princípio da boa ordenação. E é bem interessante como usar esse princípio para provar um resultado desse tipo, né? Então, suponha que o raiz de 2 é racional. E vamos definir o seguinte conjunto. O conjunto de todos os n naturais, tá o quê? N raiz de 2 é um número inteiro. Certo? Olha, se o raiz de 2 for racional, então existe algum número natural que multiplicado por raiz de 2 dá um inteiro. Certo? Seria exatamente o denominador da fração de raiz de 2. Então, como a gente está supondo que o raiz de 2 é racional, então esse S é não vazio. Subconjuntos naturais, então, pelo princípio da boa ordenação, existe um B que é o menor elemento de S. Então, esse B é o elemento mínimo de S. Se ele está em S, em particular, o B vezes o raiz de 2 é um certo A inteiro. É claro que como a gente está supondo que o B é um número natural e o raiz de 2 a gente sabe que é positivo, então esse A tem que ser um número natural. Ou seja, raiz de 2 é A sobre B. Só que com um detalhe, né? Esse B aqui é o minimal, certo? O menor denominador, menor número natural, tal que ele multiplicado por raiz de 2 dá um inteiro. Aí o que a gente faz? A gente vai explorar a seguinte relação. Vamos pegar a raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2 menos 1. Isso aqui é igual a 2 menos raiz de 2.
Ou seja, raiz de 2 pode ser escrito como 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 1. E o que eu vou fazer agora é substituir esses raiz de 2 aqui por esse a sobre b. Então fica 2 menos a sobre b sobre a sobre b menos 1. Isso aqui dá igual a 2b menos a sobre a menos b. Certo? Vou apagar aqui. Ok, agora a gente vai usar o seguinte fato. Olha, eu não sei quem é o raiz de 2, mas eu posso estimar onde ele está, certo? Então, eu sei que o raiz de 2 é maior que 1 e sei que ele é menor que 2, certo? Caso contrário, 2 seria maior que 4, maior ou igual que 4. Então, substituindo esse a sobre b, eu tenho que o a sobre b é maior que 1 e menor que 2. Equivalentemente, eu tenho que o b menor que o a menor que 2b, o que significa, então, que 0 é menor que a menos b, que é menor que b. E qual a contradição? A contradição é que a e b são inteiros, então a menos b é um inteiro, certo? A menos b é positivo, então é um natural. A menos b vezes raiz de 2 dá quanto? 2b menos a, que é um número inteiro, né? Ou seja, esse a menos b aqui também é um elemento de S. Só que é um absurdo, por quê? Porque o a menos b é estritamente menor que b, né? E b é o menor elemento de S. Então, absurdo, pois a menos b ele está em S, ele é menor que b, e o b é o menor elemento de S. Então, isso é um absurdo. Ok, a próxima demonstração, nossa penúltima, certo? Eu quero colocar alguns problemas aqui que eu acho interessantes, para vocês pensarem, botar uns exercícios, certo? Já que é um mini curso, tem exercício, né? Alguém pode vir me perguntar depois alguma coisa, sem problema. Então, a próxima demonstração é uma demonstração geométrica, certo? Então, a gente vai usar um pouco de geometria. Na verdade, a gente usa basicamente geometria com o fato de não existir uma sequência infinita decrescente de números naturais. E como é que a gente faz isso? A construção é a seguinte. Vamos fazer a seguinte construção. Desculpem pelo desenho. Acho que eu vou fazer um pouco maior. Então, vamos construir um retângulo de lados 1 e 1 mais raiz de 2. Certo? Esse retângulo vamos chamar de retângulo R1. E os lados, o lado maior dele é L1, 1 mais raiz de 2, e o ladozinho menor igual a 1. Olha, o raiz de 2 é maior que 1, não é isso? Então, 1 mais raiz de 2 é maior que 2. Ou seja, dentro desse retângulo aqui, eu posso construir 2 quadrados de lado 1. E é isso que eu vou fazer. Então, desculpem aí que muito provavelmente não vai ficar bem simétrico, certo? Então, aqui é 1, comprimento é 1, e o que sobra aqui é exatamente 1 mais raiz de 2 menos 2, que é igual a raiz de 2 menos 1. E aqui é 1. E esse retângulo aqui, esquece os quadrados, a gente está com um novo retângulo. Esse novo retângulo a gente chama de retângulo R2. E quem são os lados dele? O lado maior dele agora, no caso, é 1. E o lado menor dele é exatamente raiz de 2 menos 1. Que, se a gente perceber, nada mais é do que você
pegar o lado maior, né? Seria o L1 menos 2 vezes o L1, pequeno, né? Então, o lado menor desse retângulo R2 é exatamente o lado maior do retângulo menos 2 vezes o lado menor do primeiro retângulo. Então, o que está acontecendo aí é o seguinte. A gente continua construindo esse retângulo, certo? Claro que eu não vou fazer isso, porque senão a gente vai perder um pouco de tempo, né? Então, a gente continua construindo, certo? Então, a gente vai observar o seguinte, que esse cara aqui, né, que aqui dentro disso aqui eu consigo construir 2 quadrados com lado raiz de 2 menos 1 e vai sobrar alguma coisa. Certo? Então, aqui eu construí 2 quadrados, é claro que o desenho aqui já está completamente ruim para fazer isso, são quadrados em algum outro espaço, certo? Então, a gente construiu 2 quadrados com lado raiz de 2 menos 1 e pegaria o complemento aqui, ou seja, 1 menos 2 vezes raiz de 2 menos 1. E aqui o lado maior agora seria raiz de 2 menos 1. Então, a gente continuaria com essa sequência. Certo? Então, indutivamente seria isso. Certo? Então, construído um retângulo Rn, o lado maior dele vai ser o lado menor do anterior e o lado menor dele vai ser o lado maior do anterior menos 2 vezes o lado menor do anterior. O que é interessante de perceber aqui é o seguinte, olha, esses primeiros 2 retângulos que a gente construiu, se você pegar a razão entre os lados, 1 mais raiz de 2, e se você pegar a razão L2 sobre L1, isso aqui dá 1 sobre raiz de 2 menos 1, que é a mesma coisa de raiz de 2 mais 1. Ou seja, esses 2 retângulos, eles têm a mesma proporção nos lados, certo? Então, a proporção dos lados é a mesma. Ou seja, é como se, do ponto de vista de matemática, é como se a gente não tivesse gastado nada para sair de um e construir o outro. Certo? Quando a proporção diminui, isso vai mostrar para a gente que aquele processo vai acabar em algum momento, mesmo que demore muito. Até agora, a gente não pode dizer isso, mas a gente pode dizer que esses 2 primeiros passos não foram muito relevantes para isso. O que a gente vai provar por indução é que isso de fato é verdade sempre. Certo? Então, por exemplo, quando você pega LNzão, né, vamos supor que LNzão sobre LNzinho é 1 mais raiz de 2. Seria a hipótese de indução, certo? Então, quando você pega o posterior, a gente vai ter o seguinte. Esse cara aqui, o lado maior do retângulo n mais 1 é o lado menor do retângulo n. E o lado menor do retângulo n mais 1 é o lado maior desse cara, menos 2 vezes o lado menor dele. Então, o que a gente faz é dividir por Ln, em cima e embaixo, Lzinho n. Então, fica com 1 sobre Lzão sobre Lzinho, menos 2. Fica 1 sobre. Aí, a gente usa a hipótese de indução. Isso aqui é 1 mais raiz de 2, menos 2. Então, isso aqui fica 1 sobre raiz de 2 menos 1, que é igual a 1 mais raiz de 2. Em outras palavras, quando a gente vai construindo quando a gente continua essa construção aqui, certo? Esses pequenos retângulos que vão ficando, a proporção dos lados dele é a mesma, certo? Então, esse processo não acaba nunca. Certo? A gente sempre pode construir. Ok? E o que é que isso aí tem a ver com raiz de 2? Vamos supor que o raiz de 2 é racional. Então, suponha que o raiz de 2 é um certo P sobre Q. Se a gente ainda vale a pena falar nisso aqui também, que é o seguinte, olha, se você pegar o lado Lzão e o lado Lzinho de n, isso aqui é igual a 1 mais raiz de 2, né? Que é maior que 1, né? Maior que 2, na verdade. Ou seja, esse cara aqui, esse Lnzão, é o Ln menos 1 sobre Ln. Ou seja, o lado menor do n menos 1º retângulo sobre o lado menor do nº retângulo é maior que 1. Então, Ln menos 1 é maior que Ln. Que é bem óbvio, né? Ou seja, os lados menores aqui formam uma sequência decrescente. Estritamente decrescente. Então, suponha que raiz de 2 é P sobre Q.
P e Q números naturais. Então, o que a gente vai fazer é construir o mesmo retângulo, certo? Só que agora, esse lado vai ser P mais Q e esse cara aqui vai ser P. Certo? Então, a ideia é a mesma, certo? Então, você chama aqui L', por exemplo, desculpa, vou chamar S', S1. Então, o lado S1 maior vai ser P mais Q, o S2 vai ser P, certo? E quando você continua fazendo isso aí, certo? Eu vou botar, desculpa. Vou botar a mesma notação, certo? Para a gente... Aquilo ali eu construí só para a gente entender mais ou menos o que é. E agora a gente está no caso que a gente quer provar, certo? Supondo que é um número racional, então a gente pega esse retângulo aqui, do lado P mais Q e P, e faz a mesma brincadeira, certo? Divide em retângulos, né? Como Q maior ou igual que 2, a gente pode dividir, maior que 1, divide 1, 2, certo? Claro que eu posso supor que aqui você vai ganhar uma dependência entre o Q e o P, certo? Não é isso? P sobre Q é maior que 1, né? P sobre Q é igual a raiz de 2, que é menor que 2, maior que 1. Então, a gente consegue uma relação entre o P e o Q, certo? Então, a gente consegue fazer a mesma construção lá, dividir e ficar formando retângulos, do mesmo jeito, certo? E se a gente olhar aqui, ó, quanto é a razão? É P mais Q sobre P, que é igual a 1 mais Q sobre P. Acho que... Não, desculpa, aqui é Q, certo? Aqui é Q, porque o P aqui é menor que 2Q. Desculpem, aqui é Q. Então, isso aqui fica P sobre Q mais 1. Ou seja, raiz de 2 mais 1. E o que é que isso implica? Por que isso implica na irracionalidade do raiz de 2? Pelo seguinte, essas operações que a gente fez aqui, ó, a gente construiu o primeiro, certo? E a construção dos outros é a mesma dessa feita aqui. E nessa construção, se a gente olhar, ó, a construção de um lado a partir dos anteriores é uma operação que só envolve os lados anteriores e números inteiros. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses caras aqui, essa sequência L1, L2, L3, L4, etc., é uma sequência de números inteiros, números naturais, né? Porque são lados. Só que a gente viu aqui que é uma sequência decrescente, né? Então, o que a gente teria era como essa proporção é a mesma, eu consigo construir infinitos retângulos desse tipo. Então, construindo infinitos retângulos, eu construiria uma sequência de números naturais, né, que é infinita e decrescente, estritamente decrescente. Isso é um absurdo. 4 minutos. Então, ok. Então, nesses 4 minutos, vou falar um pouco só sobre a última solução que eu vou dar aqui, certo? É a solução que usa equações de Pell. Então, para não alongar muito, a equação de Pell é uma equação desse tipo. Certo? Então, essa é uma equação um caso de uma equação de Pell. Certo? E para alguns casos de D, esse problema é trivial. Quando D é quadrado perfeito, quando D é negativo, é bem fácil resolver. D e C são inteiros. Certo? Mas o que a gente vai usar aqui é um teorema de Vida-Lagrange. Ele provou que essa equação tem infinitas soluções. Certo? E, na verdade, isso aqui é claro que se o D é positivo e não é quadrado perfeito. Certo? Se o D é positivo e não é quadrado perfeito, então essa equação, quando C é 1, tem infinitas soluções. Na verdade, essas soluções estão relacionadas com a fração contínua do raiz de D. Mas a gente não tem tempo para falar disso. É? Em 1 minuto, não. Então, vamos pegar essa família de soluções. Certo? Então, a gente tem xn, y² igual a 1.
para todo N natural. Então, a gente tem uma família infinita desses caras. Certo? E a partir daí, a gente prova o seguinte, olha. Se isso aqui é igual a 1 para todo número natural, primeiro, como é uma equação quadrática, eu posso supor que o xn e o yn são positivos, né? Porque o sinal não vai interferir em nada. Outra coisa, existem infinitas soluções. Então, pelo menos xn ou yn tem que ser uma sequência infinita. Certo? É claro que as duas são, mas pelo menos uma das duas tem que ser. Certo? Porque senão teria uma quantidade só finita de pares. Né? Ok, então o que é que eu faço? Eu pego xn quadrado menos yn quadrado d igual a 1 e fatorizo isso aqui, certo? Dentro de z raiz de d. Então é xn menos raiz de d yn vezes xn mais raiz de d yn. E aqui eu faço o seguinte. Xn menos raiz de d yn é igual a 1 sobre xn mais raiz de d yn. Agora vamos supor que o raiz de 2, né, primeiro, é claro que esse cara aqui, né, esse cara aqui é positivo, a gente está supondo que xn e yn é positivo, certo? Vamos supor que xn e yn são positivos. Então, esse cara é positivo, como 1 é positivo, esse cara também tem que ser positivo. Né? Então, esse aqui é maior que zero, ou a gente podia pegar um módulo se não quisesse. E o que acontece é o seguinte, se o raiz de d fosse um racional, um r sobre s, então, a gente poderia multiplicar aqui, ficaria com zero menor que sxn menos ryn igual a r, né? Aqui fica o r sobre s sobre xn mais raiz de d yn. E aí vem aquela história lá, daquele teorema fundamental da teoria dos números, né? Esse cara é um inteiro, independentemente do n, porque o s é inteiro, o r é inteiro, xn e y são inteiros. Né? E aqui a gente tem uma constante, só vai depender do raiz de d, e aqui embaixo eu tenho uma sequência, né? E essa sequência aqui é ilimitada, né? Porque as soluções são ilimitadas. Na verdade, as soluções são baseadas em uma sequência desse tipo e uma solução minimal, que é outra história. O que acontece é o seguinte, que essa sequência aqui tende a infinito. Então, se tende a infinito, em algum momento ela passa do S. E quando ela passa do S, isso aqui é menor que 1. Né? Para algum n maior que um n0. Então, a gente teria um número inteiro entre 0 e 1. Que seria um absurdo. Certo? Então, só menos 1 minuto. Certo? Só vou colocar alguns problemas aqui. Rapidinho, certo? Muita gente gosta de brincar com números irracionais. Aí tem aquela brincadeira. Será que existe um número irracional que é elevado a outro irracional, dá um número racional? Então, muita gente faz aquela brincadeirinha. Raiz de 2 elevado a raiz de 2. Eu quero um número irracional, dois números irracionais, tá o quê? A elevado a b fosse racional. Aparentemente era para ser uma coisa complicada, né? Já que exponencial e logaritmo são complicados. Olha, esse raiz de 2 elevado a raiz de 2, a gente já sabe que raiz de 2 é irracional. Então, se esse cara fosse racional, acabou. Já era o que eu queria. Se não, você pegava isso aqui, eleva a raiz de 2, se esse cara for irracional. Então, irracional elevado a irracional seria raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Né? Então, de qualquer jeito, você teria, né? Teria como provar que pelo menos um dos casos vai acontecer. Né? Na verdade, esse número é transcendente, certo? Dá para você construir exemplos mais construtivos, como, por exemplo, raiz de 2 elevada ao logaritmo de 3 na base raiz de 2, certo? Isso aqui é 3, né? Mas, por outro lado, esse número aqui é irracional. Como é que prova que é racional? Em menos 30 segundos. Supõe que é m sobre n. Então, a gente usa a propriedade de logaritmo, né? Esse 1 sobre raiz de 1 meio aqui passa para cá como 2, passa para cá como 9. Então, na verdade, o que a gente tem é log de 9 sobre 2 igual a m sobre n, o que implica, então, que 2 elevado a m é igual a 9 elevado a n. Isso não pode acontecer pelo teorema fundamental da aritmética. Né? Isso é um absurdo, porque uma potência de 3 não pode ser igual a uma potência de 2, certo? Só se for uma potência nula. Né? Mas como a gente está pegando aqui 0 sobre 0,
Então, isso aqui é um exemplo de fato, né? De dois números irracionais, que um elevado ao outro dá um número racional. Aí tem outras coisas, certo? Mas não tem tempo mais, não. Quer dizer, tem tempo nos próximos dias, certo? Tá ok. Só isso, pelo primeiro dia, tá bom.